Olá pessoal, a gente vai apresentar sobre casamento de padrões e vocês podem encontrar essa apresentação no link aí do slide e também o nosso repositório do GitHub, que também está o link está nos slides. A gente vai dar uma breve introdução sobre o tema, apresentar 4 padrões, 4 algoritmos para casamento de padrão exato. A gente vai explicar um pouco sobre expressões regulares e também sobre árvores de sufixo. O Pablo agora vai dar uma pequena introdução para vocês sobre o que é esse tema. Casamento de padrões nada mais é do que encontrar a ocorrência de um certo padrão em uma sequência de elementos. Ele é dividido entre padrões de sequência, também conhecido pelas expressões regulares, e os padrões em árvore. Ele é utilizado também pelo maior buscador da web. O Google utiliza casamento de padrões para realizar as buscas e até ao fazer um autocomplete lá da sua dúvida ou do seu questionamento lá, da sua busca. Dentre diversas áreas que o casamento de padrão é utilizado, temos o processamento de texto, sequenciamento de DNA e o processamento de imagem. Dessa forma a gente pode ver que ele vai um pouquinho além do nosso mundo aqui, um pouco além da informática. Bom, eu sou o Kleber e vou apresentar para vocês sobre o casamento de padrão exato. Eu vou começar apresentando o algoritmo de força bruta. O algoritmo de força bruta realiza uma comparação entre um padrão e todas as subcadeias de caracteres de um texto. Esse algoritmo ele sempre recomeça a verificação a partir do início do padrão. Ou seja, quando dois caracteres são comparados e eles não casam, uma nova verificação vai acontecer a partir do início do padrão e a partir do próximo caractere do texto. Esse algoritmo ele é executado da esquerda para a direita. E um exemplo da implementação dele pode ser conferido nesse link que está no slide. Além disso, esse algoritmo ele tem uma complexidade de m vezes n, onde m é a quantidade de caracteres que o texto tem e n é a quantidade de caracteres que o padrão tem. Aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia de caracteres no nosso texto que contém um padrão que a gente está procurando, que aparece na segunda linha. Então, eu vou explicar como que o algoritmo vai funcionar em cima desses dois elementos. Ele começa comparando, caractere por caractere, primeira posição do texto com a primeira posição do padrão, segunda posição do texto com a segunda posição do padrão, e assim por diante, até que ele encontre o padrão ou caracteres que não combinam. Quando ele encontra os caracteres que não combinam, como é o primeiro caso aqui, ele vai incrementar o contador que está percorrendo o texto, então a gente vai começar uma nova verificação, e ele vai começar essa verificação a partir do primeiro caractere do padrão também. Então vai ser o segundo caractere do texto e a primeira posição do padrão. Em que nesse caso não dá negativo, então ele começa a partir da terceira posição do texto, que dá positivo para a primeira posição do padrão, e assim por diante até que ele encontra o padrão, que está aqui nessa posição. E aí ele faz a comparação para todos os caracteres do padrão, comparando com o texto, vê que o padrão casa com o texto e então retorna à posição onde o padrão foi encontrado. Então, para esse exemplo, foram executadas 28 comparações. Cada comparação é um quadradinho que está colorido aqui, sem ser esses que estão na cor cinza. Então, foram executadas 28 comparações para esse algoritmo com esse padrão e esse texto. Então, de acordo com como esse algoritmo funciona, vocês podem pensar. É fácil pensar qual que seria o pior caso desse algoritmo. Que nesse caso seria, pensa numa string AAB e numa outra string que seria o nosso texto, com vários A's no início e somente um B no final. Por que seria o pior caso? Porque você sempre vai dar positivo sempre para duas letras, para as duas primeiras letras do padrão, e negativo para a última letra do padrão. Então você vai sempre verificar as 3 letras do padrão até que você chega no final e encontra ele. O segundo algoritmo que eu vou explicar para vocês é o algoritmo de Knuth, Morris e Pratt, que são esses 3 caras que estão do lado do slide. Esse algoritmo ele é mais esperto que o de força bruta porque ele mantém informações sobre comparações que foram feitas anteriormente durante a execução do algoritmo. Para isso ele executa um pré-processamento do padrão de forma que ele vai calcular um vetor que tem informações de sufixo e prefixo do padrão. E isso vai ajudar durante a execução do algoritmo. Além disso, ele é um algoritmo executado da esquerda para a direita e tem complexidade de m mais n. Os detalhes da implementação desse algoritmo, vocês podem estar clicando nesse link que está no slide, que vocês vão ser direcionados para o repositório do GitHub, que tem o código.
Para exemplificar esse algoritmo, eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu utilizei no algoritmo de força bruta. Então, como a gente já tem o padrão, a gente precisa primeiro calcular esse vetor de sufixo, que a gente chama aqui de array sufixo. Então, a gente vai iterar sobre o padrão. Na primeira posição do padrão, a gente tem A. Esse é considerado o sufixo. Como a gente não tem dentro do próprio padrão o prefixo para poder comparar, então o array sufixo nessa posição recebe 0. Para a segunda posição, a gente tem B, mas o início do padrão não tem B, então ele não tem prefixo, também recebe 0. Para a terceira posição do padrão, a gente tem A como prefixo e A como sufixo, então array sufixo na posição 3 recebe 1. Para a quarta posição, a gente tem C, que não tem como prefixo do padrão, que recebe 0. Para a quinta posição, a gente tem A, que é prefixo e sufixo, então recebe 1. E para a última posição, a gente tem AB como prefixo e sufixo, então recebe 2. Essa é a forma como o algoritmo funciona. Agora que a gente tem o padrão e o array sufixo definido, a gente pode começar a verificação do padrão dentro da nossa cadeia de caracteres. Ela começa da mesma forma como o algoritmo de força bruta, comparando caractere por caractere. Só que quando a gente acha a diferença, a gente vai usar o array sufixo para saber onde a gente começa a verificar o padrão novamente dentro do texto. Nesse caso, a diferença veio na posição 6. Então a gente vai na posição 6 menos 1 do array sufixo, e isso nos forma o quê? 1. Esse 1 indica que a gente tem que começar a verificar o padrão a partir da posição 1, e é aqui. Então a posição 1 aqui é a mesma daqui do texto? Não. Como não é a mesma, então a gente vai na posição 1 menos 1, que é 0 do array sufixo, e isso indica que a gente tem que continuar a verificação a partir da posição 0. Então a posição 0 combina, a 1 combina e assim por diante, até que na posição 5 a gente encontra problema novamente. Então a gente vai na posição 5 do array sufixo, olha lá, fala que a gente tem que voltar na posição 0. Então começa a verificar na posição 0 novamente, não dá certo. Então agora, como não deu certo e a gente está na posição 0, a gente simplesmente continua a partir do próximo caractere e a partir da posição 0 do prefixo, do padrão. Então agora ele vai verificar e vai encontrar o nosso padrão. Então nesse caso esse algoritmo gastou 19 comparações, enquanto que o outro algoritmo de força bruta gastou 28. Meu nome é Kaique e eu vou estar falando sobre o Raben-Kurp, ou busca por impressão digital, como também é conhecido, que é um algoritmo para busca de padrão em um determinado texto. É um algoritmo que apresentou uma grande evolução comparado com o força bruta, pois o algoritmo de força bruta ele vai comparar caractere a caractere, o que demanda bastante tempo do algoritmo, enquanto o Raben-Kurp ele vai atribuir um valor numérico, que é chamado de hash, para determinada string, e vai procurar esse valor numérico dentro do texto, onde ele também é atribuído um valor hash para ele. Aqui a gente tem um algoritmo onde a gente pode estar acompanhando a execução desse processo, onde ele vai pegar o tamanho do padrão, o tamanho do texto, e logo em seguida ele vai gerar um hash para esse padrão e vai fazer uma interação for, procurando dentro do hash do texto aquele hash atribuído para o padrão. Caso ele encontre, ele vai retornar a posição onde foi encontrado. Caso contrário, ele retorna falso. Com o algoritmo de Burnouri, o objetivo do pré-processamento também é não comparar mais de uma vez o mesmo caractere do texto. Porém, o objetivo principal é não comparar cada um dos caracteres do texto, melhorando o desempenho com relação aos outros algoritmos. Porque a grande mudança que o Burnouri tem com relação aos outros é que ao invés de fazer a comparação da esquerda para a direita, ele faz essa comparação da direita para a esquerda, que a gente pode observar aqui no exemplo, onde ele faz a comparação, iniciando no Z, ele vai percorrendo, o texto e o padrão, até identificar uma falha aqui, entre A e Z, que deu uma diferença, então ele vai procurar no padrão, onde que pode ocorrer o A. Neste caso, ele pode ocorrer 3 posições à esquerda, e é isso que o algoritmo vai fazer, ele vai dar um salto de 3 posições, então ele ganha de uma performance, que no caso do força bruta ele ia validar 1 a 1 essas posições. As expressões regulares, classificadas como padrão de sequência, nada mais é do que uma notação para encontrar um certo padrão em um texto.
você vai conhecer lá pelo famoso Ctrl F, que você usa lá no seu editor de texto ou na sua própria IDE lá. E ele tem o objetivo de filtrar um padrão e um punhado de texto. Geralmente o padrão é aquela string que você passa. Ele teve a origem lá do trabalho de Stephen Cole, que foi a base para os primeiros algoritmos de busca e foi incorporado inicialmente nas primeiras plataformas do Unix, utilizado para tratamento de texto. Um termo que já deve ser mais conhecido aí, pela galera que já tem uma experiência com desenvolvimento, é o regex, que vem do inglês Regular Expression, né? A abreviação. A expressão regular hoje ela é escrita em linguagem formal, como a notação Z. Para você ter uma noção aí, se você não está compreendendo muito bem ainda, essa é uma expressão regular e ela é uma expressão regular que representa a validação de um e-mail. Esse primeiro caractere aí representa o começo de um string, começo de uma linha. O /W significa qualquer caractere, então ele pega qualquer caractere alfanumérico. O asterístico é um quantitativo, então ele pega no começo da linha qualquer caractere alfanumérico com o quantitativo do asterístico que é qualquer valor, que vai de 0 até o valor infinito. E assim ele vai filtrando um certo padrão para ver se aquela string, aquela variável, aquele texto atende ao padrão descrito aqui. No caso, esse é o padrão de validação de e-mail. Tem alguns exemplos aqui, mas práticos para a gente tentar compreender melhor como é que funciona. Essa aqui é a validação do e-mail, né? Usado lá no formulário, e você pode usar ele com um pattern, com a tag pattern lá, e passar essa validação que o próprio HTML lá já acaba fazendo essa validação para você. Outro bom exemplo do método que usa expressão regular é o metsplit no Java. Pode tanto receber somente um caractere, no caso aqui que eu passei foi o ponto e vírgula, como ele também pode receber um regular expression aqui para poder estar realizando esse filtro. Não coloquei todas as tags do expressão regular, que eu achei desnecessário. O conceito era entender mesmo o que é e para que serve, onde que é usado, como funciona. Mas se você quiser estar dando uma olhada aí nas tags, um pouco mais aprofundado, o curso da Alura de validações com expressões regulares é muito bom. E ele traz a sintaxe mais detalhada lá para vocês, como funciona essa validação dos formulários com JavaScript. E tem o MSDN da Microsoft também, que vem trazendo de forma bem detalhada lá como é que funciona cada tag. Boa noite, pessoal, meu nome é Everton e eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito de árvore de sufixos. O que é essa árvore de sufixos? É uma estrutura de dados construída a partir de uma cadeia de caracteres, ou seja, uma árvore que eu vou construir a partir de uma string, uma cadeia de caracteres, geralmente uma string muito grande. Strings pequenas dificilmente eu vou utilizar árvores de sufixo, mas tem cenários que eu posso sim utilizar árvores de sufixo com elas. O seu tamanho é uma função linear pelo tamanho da cadeia de caracteres, ou seja, o tamanho da minha estrutura de dados é diretamente proporcional ao tamanho da cadeia de caracteres que eu estou passando. O tempo gasto e a complexidade para montar essa estrutura é também linear, o que não é ideal, mas também não é ruim, é bom. Como que funciona? A gente tem dois passos. O primeiro passo é construir a nossa árvore, o segundo passo é utilizar os dados dessa árvore. No primeiro passo, que é a da construção da árvore, eu vou quebrar a string e transformar ela em uma árvore com vários nós, cada nó com uma substring dessa cadeia de caracteres principal. E no segundo passo eu vou utilizar esses dados, como que eu vou acessá-los, como que eu vou buscá-los. Eu quero saber se uma string existe naquela cadeia de caracteres, eu quero saber quantas vezes uma string repete dentro daquela cadeia de caracteres, eu quero saber qual é a maior string que repete dentro daquela cadeia de caracteres. Enfim, tem várias aplicações. Esse segundo passo é a utilização em si. Mas por que utilizar esse tipo de estrutura se existe um custo simplesmente para montar, além do custo que eu vou ter para efetivamente utilizar essa estrutura? Simples, respondo com outra pergunta. Quantas vezes o seu programa executará em cima da mesma sequência de caracteres e qual o tamanho dessa sequência de caracteres? Ou seja, se a minha sequência de caracteres é fixa, eu vou executar várias comparações, vou manipular várias strings diferentes em cima daquela mesma cadeia de caracteres, vale a pena utilizar árvore de sufixo, mesmo que a minha string, talvez minha cadeia de caracteres, não seja muito grande. O tamanho também vai influenciar, porque se eu tiver uma cadeia de caracteres muito grande, por exemplo, uma cadeia de caracteres de 2 bilhões de caracteres, vale a pena utilizar árvore de sufixo. Ela vai gastar um tempo razoável
para montar a árvore, mas depois que eu montar a árvore, ela vai obter o resultado que eu quiser de forma muito mais rápida do que sair comparando caractere por caractere. Quais cenários reais que ela é utilizada? Ela é utilizada em aplicações para detectação de plágio, por exemplo. O professor ele vai comparar um texto, uma sequência de caracteres de um aluno com outra sequência de caracteres, ele vai conseguir comparar, ver quantas substrings que são comuns entre eles, o tamanho dessas substrings comuns, de forma que dá para definir se houve plágio ou não. No segundo, é muito utilizado em biologia molecular, na área de biotecnologia é amplamente utilizado. Um exemplo nessa área onde é utilizado é para detectar qual parte de um código genético é responsável por uma doença hereditária. Eles quebram um código genético em uma sequência de caracteres e conseguem comparar e ver qual sequência, qual parte daquele código genético que está sendo responsável por uma doença hereditária. Nessa área, os investimentos são extremamente altos, exatamente porque eles têm uma quantidade de dados extremamente grande de dados biológicos, mas não tem os mecanismos de buscar, de acessar, de manipular esses dados de alta performance. Não é tão bom quanto deveria ser. A quantidade de dados que eles recebem não é proporcional à capacidade deles de processar esses dados. Então é uma área que tem bastante investimento nisso. Eu tenho aqui alguns exemplos de como construir a árvore. Eu coloquei um passo a passo aqui, como vai ser construída, como vai ser montada essa árvore, para vocês entenderem. Eu usei uma string pequena aqui para fazer isso. Tem explicação aqui de como buscar um padrão dentro dessa string, de como encontrar a maior substring que se repete. Também está explicando passo a passo aqui que eu coloquei para vocês aqui no final. Aqui está bem explicadinho como vocês vão conseguir fazer isso. Não vou explicar isso agora porque vai demandar muito tempo. E tem alguns exemplos de código aí do GitHub de implementação. Tem Java, tem C#, tem a implementação desses caras em si. Bom, pessoal, essa é a bibliografia que a gente utilizou para fazer esse trabalho. Sendo assim, é isso a nossa apresentação sobre casamento de padrões. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.